Rocket! Estamos começando mais um vídeo no Firula TV e hoje um tema bem mais leve, até motivado pelo grande confronto que nós tivemos ontem, né? Real Madrid e PSG, que eu comentei nas lives no vídeo de previsões, que é um jogo que tem o poder de mudar os rumos da temporada. Tanto pro Real, né? Que vem muito mal, poder ser a chance de reerguer e tal, em busca de um grande título, salvar a temporada, quanto pro PSG, que ainda pode, né? Não está nada definido, ser o jogo que pode dar um outro peso para a camisa do PSG para o restante da competição. Mas enfim, listei aqui 5 jogos que tiveram mais ou menos essa dimensão e mudaram os rumos de um campeonato, de uma temporada, e vamos pro vídeo. Na quinta colocação temos um jogo que pessoalmente me deixa com muita dó de um dos caras mais fodas aí da história recente do futebol, que é o Gerrard. Todo mundo lembra na temporada 13-14, o bendito escorregão do Gerrard que tirou o título do Liverpool, a inédita conquista da Premier League para o Liverpool naquela temporada. O Liverpool tinha um time muito bom, vinha engatando uma sequência de jogos muito legal, aliás, em toda a temporada vinha demonstrando um futebol extremamente ofensivo, legal, Felipe Coutinho surgindo como um dos grandes nomes do futebol, Luis Suárez, artilheiro, o próprio Gerrard mostrando toda a sua liderança. Enfim, realmente parecia que finalmente o Liverpool seria campeão da Premier League, né? Desde a sua fundação, o Liverpool nunca havia sido campeão e, aliás, até hoje nunca foi campeão do campeonato inglês nesse formato atual. Até que na penúltima rodada o Liverpool precisava da vitória para chegar à última rodada com vantagem, dependendo apenas de si mesmo, para ser campeão. O time vinha jogando bem na partida e em um momento de descuido, talvez um dos maiores nomes da história do clube acaba cometendo um erro. Enfim, todos estamos sujeitos a erros, mas ninguém com certeza esperava que isso viesse dos pés do Gerrard, né? O Gerrard escorrega no lance. Enfim, a bola acabou sobrando para o Dembaba, que correu praticamente o campo inteiro livre, sem marcação, e fez o gol que praticamente tirou as chances de título do Liverpool naquela temporada, já que o Manchester City chegou na última rodada à frente e confirmou o título. Enfim, é triste, cara, deu muita dó do Gerrard naquele jogo, mas ainda assim é um dos maiores ídolos da história do Liverpool. Eu acho que não mancha em nada a sua história, mas realmente aí eu acho que nem tanto foi um jogo, mas sim um erro que acabou mudando os rumos daquela temporada já nos seus momentos finais. O que está fresquinho na memória de todo mundo, o Campeonato Brasileiro do ano passado, de 2017, confronto entre Corinthians e Palmeiras, que apesar do Corinthians estar na liderança, realmente muita gente achava que quem ia, após aquele jogo, galgar rumo ao título seria o Palmeiras. Tanto que nós tivemos até o grande discurso do Neto, né? Falando sobre a importância do trigo na nossa alimentação. Olha só. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé, comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Aqueles pão Seven Boys, né? Que é aquela marca. É Pumas, né? Pão de forma. Pão de forma! Enfim, muito corintiano que é inscrito no canal, eu sigo nas redes sociais, já tava aceitando praticamente a passagem do Palmeiras para cima do Corinthians. Enfim, o Corinthians havia apresentado um futebol muito interessante, muito legal no primeiro turno, mas em algum momento ali no início do segundo turno pareceu perder um pouco o ritmo, perder a confiança. E já na reta final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras surgiu como um forte candidato ao título, né? Não só pela sequência de vitórias, mas pelas atuações nessa vitória. Teve troca de técnico também, entrou o Valentim no lugar do Cuca, o time ganhou uma outra cara. Apesar da liderança do Corinthians, realmente, para muitos torcedores corintianos, para a imprensa, parecia que aquele confronto seria o momento em que o Palmeiras poderia vencer o Corinthians e galgar rumo a uma virada espetacular, né? Uma arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, na partida, como a gente lembra, não foi nada disso. O time do Corinthians engoliu o Palmeiras. Menino Romero deu espetáculo. E a partir desse jogo, o Corinthians pareceu reencontrar, né? Pelo menos parte daquele bom futebol.
principalmente ganhou confiança e foi ali administrando a vantagem, obtendo os pontos necessários até ganhar o título, enquanto que o Palmeiras, que parecia ser a equipe que poderia vencer o Campeonato Brasileiro naquele momento, entrou numa sequência de derrotas e por pouco até não conseguiu a classificação direta para a Libertadores. Outro jogo também que, pelo menos pessoalmente, é muito impactante foi o Brasil e Inglaterra na Copa de 2002. Assim, eu já fiz um podcast, aliás, no canal, junto com o Guizeira, junto com o Ravi Freitas, sobre a Copa de 2002. Se você não viu, veja, 1h30, 1h40 falando só da Copa de 2002. E lá nesse podcast também a gente destaca que o Brasil, incrivelmente, não era um dos favoritos, né? O Brasil tinha uma seleção fortíssima, vendo hoje os jogadores que nós tínhamos, mas não estava entre as grandes favoritas, né? Muitos desses jogadores que depois acabariam virando lendas do futebol, eles chegaram à Copa ou contestados ou sem tanta perspectiva de um grande futebol. O próprio Ronaldo estava há mais de um ano sem jogar, o Rivaldo vinha de lesão, o Ronaldinho Gaúcho, que fez uma Copa espetacular, ele jogava no Paris Saint-Germain naquela altura, e naquela época não só o Paris Saint-Germain, mas a França não era um mercado de grande repercussão, né? Se hoje já causa desconfiança, naquela época era muito maior, então não se sabia mais ou menos a que nível o Ronaldinho Gaúcho chegaria nessa Copa. O Brasil não era um dos favoritos e pouco a pouco, com algumas partidas boas, outras nem tanto, como por exemplo Turquia e Bélgica, que o Brasil foi muito inconsistente, o Brasil conseguiu ir avançando até chegar o momento das quartas de final, na qual o Brasil enfrentaria a Inglaterra, que tinha um dos times mais fortes daquela Copa, com Paul Scholes, Beckham, Michael Owen, enfim, era um time muito forte. Ele seria o grande teste da seleção brasileira, de ou voltar para casa ou seguir adiante rumo ao título. E para piorar ainda a situação daquele jogo, o Brasil ainda sai atrás no marcador, depois consegue a virada e de forma, para mim, até surpreendente, mesmo com 1 a menos após a expulsão do Ronaldinho Gaúcho, o Brasil consegue administrar a partida sem sofrer sustos. Tranquilamente, a Inglaterra pouco conseguindo chegar e o Brasil, de forma até tranquila, garante a sua vaga nas semifinais. E enfim, após essa vitória, não só olhando a atuação do Brasil, mas também para os outros times que o Brasil poderia enfrentar durante a competição, até porque as grandes favoritas já haviam sido eliminadas, ali realmente foi um momento em que eu, pessoalmente, e acompanhando mesmo na época, vendo a mídia, foi o momento que nós brasileiros batemos no peito e falamos, cara, a gente vai ser campeão do mundo, agora vai. E realmente foi, o Brasil atropelou a Turquia, mesmo com o placar apertado, as ações foram totalmente do Brasil. Contra a Alemanha, o Brasil fez uma final espetacular, sofreu alguns sustos, mas foi uma vitória realmente incontestável contra os alemães, 2-0, e o Brasil aí sagrou pentacampeão. Na segunda posição, outro confronto envolvendo o Corinthians, não tem como esquecer a vexatória eliminação para o Tolima em 2011, né? O Corinthians vinha como uma equipe que, numa construção muito legal, né? Aliás, numa reconstrução muito legal, voltando recentemente da Série B, apostando em Ronaldo, Roberto Carlos, grandes ídolos que pudessem dar uma nova cara ao time, uma nova bagagem àqueles jogadores. E de repente, contra o Tolima, um adversário quase que inexpressivo, o Corinthians sofre talvez um dos maiores vexames da história do futebol brasileiro na Libertadores. Tudo bem que já não é mais a única eliminação brasileira na chamada pré-Libertadores, mas vale lembrar que na época o formato era bem diferente e era um formato que propiciava aos times brasileiros muita facilidade nessa fase. Então era quase que impensável imaginar que um time brasileiro fosse cair nessa fase, e o Corinthians caiu de forma vexatória. E a partir daí, na imprensa só se noticiava a possível demissão do técnico Tite, apontado como o principal responsável por aquele fracasso. E enfim, acabou que o presidente do Corinthians da época, e também atual André Sanches, optou pela não demissão do Tite, surpreendendo a imprensa. O André Sanches, ele realmente acreditava que o Tite poderia ter uma evolução naquele time mesmo com o vexame, e também tinha ali o fator do Corinthians não ter fundos suficientes para rescindir o contrato do
atual treinador da seleção brasileira, e muito menos também para arcar com luvas, bônus de um novo contrato com um outro treinador. Então a decisão ali, tanto do André Sanches quanto da diretoria, foi de, ao menos num curto espaço de tempo, dar um pouco mais de chances para o Tite conseguir evoluir aquele time e mostrar algo diferente, que realmente aconteceu, né? A partir daquela eliminação, vimos um Corinthians totalmente diferente, um time muito mais maduro, que pouco a pouco foi ganhando competições, foi encaixando sequências e sequências de bons resultados. Naquele mesmo ano se sagrou campeão brasileiro, e no ano seguinte, de forma espetacular, foi campeão da Libertadores, que foi o fim de uma das maiores piadas do futebol brasileiro, que é o Corinthians sem Libertadores, né? Corintiano que começou a torcer pelo time aí a partir de 2012, não sabe o que os corintianos dessa época, né, antes de 2012, sofreram com a famosa piada do Corinthians não tem Libertadores. E na primeira posição, um jogo que na minha memória é muito marcante e que realmente foi um ponto de virada na temporada do Barcelona em 2014-2015, né? A partida que foi em janeiro de 2015, já na metade daquela temporada, contra a Real Sociedad, a derrota por 1-0 do Barcelona para o Real Sociedad. Até aquele momento da temporada, víamos um Barcelona que vinha decepcionando, e não só isso, não só pelos desempenhos, mas também relacionamento, né? Era comum vermos o Neymar, o Messi, o Suárez saindo, reclamando do treinador Luis Enrique. Realmente aparentava que o treinador espanhol não tinha o menor comando daquele time. Era um trio MSN que prometia muito, mas não entregava. E a partir daquela derrota para a Real Sociedad por 1-0, vimos um time totalmente diferente, né? Os jogadores realmente eles se uniram por um bem maior, né? O próprio Messi, ele mesmo que sugeriu ao Suárez para jogar por dentro. O Messi passou a jogar pela direita, relembrando seu início de carreira. Até aquele momento o Messi vinha jogando mais centralizado, como um falso 9, até repetindo a sua formação nos tempos de Guardiola. A partir daí ele passou a jogar mais pela direita, a ter mais mobilidade. O Suárez passou a atuar mais próximo do gol. O próprio Neymar também passou a chamar um pouco mais a responsabilidade nas partidas. Foi nessa temporada que a gente viu o Neymar se afirmando mesmo como um dos melhores jogadores do mundo naquele período. Até então o Neymar era um jogador que prometia isso, mas ainda não havia entregado, e nessa temporada nós vimos o Neymar atingindo esse patamar, sendo artilheiro da Champions League. Enfim, foi um jogo que marcou muito aquele time, e a partir dali o Barcelona encaixou sequências absurdas de vitórias, começou a galgar rumo ao título espanhol, venceu a Copa do Rei e por fim venceu a UEFA Champions League de forma espetacular, com o gol do título inclusive do menino Neymar. Galvão quase chorando lá narrando o jogo. Foi realmente um momento que me marcou bastante acompanhando o futebol, de como uma equipe após uma derrota, no momento em que vinha muito mal, conseguiu praticamente dar água para o vinho, mudar totalmente o rumo das coisas. E pra mim esse é um jogo que exemplifica muito bem isso que eu quis passar, pelo menos nesse vídeo, né? De como um jogo pode mudar os rumos de toda uma temporada, e com certeza esse Real Sociedad 1, Barcelona 0 mudou os rumos da temporada 2014-2015. Bom, galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu apoio, caso tenha gostado, deixa lá o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e por favor também deixe nos comentários abaixo. Tenho certeza que tem muito jogo aí que teve essa característica de mudar o rumo de uma competição, de mudar o rumo de uma temporada. Essa lista foi baseada muito na minha memória pessoal, então com certeza muitos jogos ficaram de fora, e na memória de vocês devem ter outros jogos assim. Então eu peço encarecidamente que dê aí o seu comentário, contribua ainda mais com esse vídeo, e também peço sugestões para próximos vídeos, próximos temas, feedbacks do canal, enfim. Grande abraço a todos vocês, brigadão e valeu!